sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, mais um episódio aqui na Jovem Pan em Blumenau, Santa Catarina. Antes de mais nada, só queria agradecer os nossos patrocinadores, a empresa Construcolor, agradecer também a Caramel Café, oferecendo esses docinhos aqui conosco na nossa mesa. Agradecer também a empresa Tinercor, que também é a nossa nova patrocinadora. Agradecer a doutora Verônica, que está aqui comigo mais uma vez, mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre uma empresa que mistura tradição, inovação, estratégia, que imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar, que é a empresa Olho Alimentos de Pomerode, aqui pertinho de Blumenau. Luiz, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar para quem está nos ouvindo. Gustavo, doutora Verônica, doutor Gustavo, né? Muito Imagina. obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui, é uma alegria poder compartilhar um pouco da história da empresa, a minha história com os nossos ouvintes. Uhum. Verônica? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela honra de estar aqui, trazer os brindes que você trouxe, foi ótimo, vamos aproveitar muito. Temos muito prazer em receber sempre excelentes empresários que vão trazer a história fascinante da Olho, principalmente a história da criação da empresa e todas as conquistas ali na pequena cidade mais linda de Pomerode. Então, muito obrigada, Luiz, bem-vindo e vamos lá, mais um episódio. Obrigado. Aqui nós temos alguns brindezinhos para quem está nos vendo aqui, mas é só nosso, o pessoal vai ficar com água na boca depois de ver as fotos. O meu tá ali, o teu tá aqui, esse é nosso. Mas vamos lá, Luiz, a gente sempre começa pelo começo, dizendo assim, né? Como é que começou a história da Olho até ela se tornar o que ela é hoje? Lá no começo. Gustavo, eu costumo dizer de que a história da Olho, que ela é incrível. Eu tive a grata satisfação de em algum momento da minha vida conduzir essa história, mas que ela não é minha, né? Essa história, a Olho, ela nasce em meados de 1900, quando na época Pomerode era um distrito de Blumenau, então era o município de Blumenau. E algo bastante interessante, Gustavo, que o município de Blumenau ele fazia divisa com Lages, para a gente imaginar o tamanho do município. E aí essa história que eu passo a contar, eu ouvi dos netos do seu Hermann Weg, sendo que ainda tem um vivo, que também é Hermann Weg. Seu Hermann Weg, ele é filho de colonizador. O pai do seu Hermann Weg vem da Alemanha, traz na mala, né? Quando ele vem para o Brasil, ele traz na mala as formulações de embutidos e defumados, o que na época, doutora Verônica e Gustavo, chamado Gustavo Verônica. Claro, por favor. Fácil, né? Não tem formalidade. Os embutidos e os defumados, eles foram criados na época pela conservação, né? Pelo fato de que não se tinha energia elétrica e eles precisavam ter alimentação. Então vamos lá, né? Quando criavam um suíno, criavam um bovino, imagina, você abatia aquele animal e como não tinha como conservar, se faziam os embutidos. Bom, então o pai do seu Hermann Weg vem da Alemanha, traz traz a receita junto e vem morar em Blumenau. Seu Hermann Weg é empreendedor nato, ele monta um secos e molhados em Curitiba, isso antes de 1900. Contam os familiares de que ele resolveu vir de Curitiba para Blumenau, então ele volta para Blumenau para montar uns secos e molhados em Blumenau. Então ele escolheu hoje Pomerode, na época Blumenau, para se estabelecer. E aí tem um detalhe interessante que os netos contam, e eu gosto de contar isso também, que o seu Hermann Weg, ele vem de Curitiba numa bicicleta. Uau! E aí o neto conta o neto dele me contou uma das últimas vezes que eu conversei com ele. Ele falou: Luiz, você acredita que o freio da bicicleta do vô, opa, né, que eles chamam, esquentou? E aí num determinado momento ele coloca uma casca de bananeira para esfriar o freio da bicicleta, né? Então, algumas coisas. E aí a gente fica imaginando, né, se nós voltarmos hoje para ir a Curitiba. Sim. A doutora Verônica é de Curitiba, então para ir a Curitiba é muito rápido, né? Mas imagina na época, vindo de bicicleta. E aí ele vem para Pomerode, ele monta uns secos e molhados em Pomerode. E com o passar do tempo, né, ele começa a ter algumas coisas como animais, porque na época a negociação era pelo sistema escambo. Então, o produtor rural
ele produzia o feijão, produzia o milho, né? Aqui, o próprio arroz, que aqui na região ele produz, e ia para os secos e molhados do seu Hermann Wegg e trocava. E aí ele produzia também os animais, e olha, eu tenho aqui alguns suínos, preciso trocar por tecido, por alguma outra coisa que o produtor não tinha acesso, a não ser fazendo esse escambo, né? Uhum. E o seu Hermann Wegg se depara com alguns animais e ele fala, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Então, e de novo, né, para deixar bem registrado, tudo que eu procuro contar quando falo da história da Olho, e conto com muito carinho, Uhum. ela não é minha, e é uma história que eu conto porque me contaram. E aí o seu Hermann Wegg, ele monta um frigorífico, um pequeno frigorífico, um abatedor. Eu imagino, né, que na época ele deve ter começado a abater os animais e vender no próprio estabelecimento dele, Uhum. né? E com o passar do tempo ele monta um frigorífico. Então o seu Hermann Wegg monta um frigorífico, na sequência o seu Hermann Wegg monta um laticínio, e ele tinha na veia, de fato, um sangue do empreendedor com uma visão muito diferente, porque eles chegaram a montar, né, daí a empresa já ela chega a montar uma outra empresa que produzia latas em conserva, porque na época, de fato, a refrigeração, tanto da empresa quanto para transporte, era muito deficiente. Ele falou, olha, para mim transportar com uma qualidade melhor, eu vou fazer as latas, né? Então, e aí transportava, hoje tem bastante em Minas Gerais, mas ele colocava os produtos dentro da lata e colocava a banha para garantir a qualidade no transporte. Então assim começa a história da Olho. Seu Hermann Wegg, ele traz para Pomerode a primeira linha telefônica. Seu Hermann Wegg traz para Pomerode o primeiro posto de combustível, o primeiro caminhão, o zoológico de Pomerode, que hoje é muito visitado, né, muito bem conduzido pelo Maurício. Na época, o seu Hermann Wegg, como ele gostava de criar animais exóticos, ele fala, olha, eu vou começar a criar animais exóticos em casa. Começa a criar animais exóticos em casa e hoje é o zoológico de Pomerode que muitos conhecem. E quem não conhece tem que vir conhecer porque é incrível, né? É incrível. A seu Hermann Wegg monta uma usina hidrelétrica em Pomerode para tocar a empresa. E o excedente de energia ainda ele doava para o município numa praça, pelo que me falam. Então, o seu Hermann Wegg foi vereador, foi deputado estadual. Então, de fato, uma figura que dá orgulho de falar, né? E aí, Gustavo, eu costumo dizer, Letícia, que na época ele não tinha internet. Ele não tinha celular, né? Porque hoje, vamos lá, né? Eu quero montar um estúdio de podcast, eu vou na internet. Hoje ele me dá o fornecedor, me dá os contatos. Na época ele não tinha nada disso. E ele fez muito. E aí começa a história do Wegg Alimentícios, era o nome da empresa. E ele começa a produzir uma série de produtos. O frigorífico teve em 1951, se não me falha a memória. Eles chegaram, o frigorífico pegou fogo. Ele reconstruiu, e aí reconstruiu para pegar o serviço de inspeção federal, porque o nosso segmento ele é dividido em serviço de inspeção municipal, que é o órgão que fiscaliza. Temos o serviço de inspeção municipal e temos o serviço de inspeção federal. E lá na época, acho que foi em 1951, o Wegg já pega o serviço de inspeção federal, que é um dos mais exigentes, né? E aí, aonde surge a marca Olho em tudo isso, né? Como eles produziam e vendiam para fora de Santa Catarina também, pelo que contam, as pessoas tinham dificuldade de pronunciar Wegg. Como a gente ouve algumas outras pessoas, principalmente o pessoal de São Paulo, né? Ao invés de falar Pomerode, falam Pomerode. Né? Pomerode. E aí tinha essa dificuldade de pronunciar Wegg, e ele de novo, né? Segundo histórias que contam, numa reunião dos vendedores, o seu Hermann Wegg fala, olha, a gente precisa dar uma marca para esse produto. Porque esse produto, o nome do pessoal não consegue pronunciar fora daqui. E o seu Hermann Wegg sugere que a marca fosse navio. E a marca navio era porque o seu Hermann Wegg alegou de que os produtos que iam para fora da região iam por navio. Porque também, segundo a história, de Pomerode a Curitiba, levava uma semana de caminhão na época.
Imagina, né? Os caminhões da época. Sim. E quem tiver curiosidade pode entrar. Hoje tem o YouTube, tem alguns canais aí que permitem você olhar, né? Alguns históricos do quanto era demorado, de fato, do quanto transitar era difícil. Não existia asfalto. E aí o Sr. Hermann Wegg falou, olha, vamos dar a marca navio. E um vendedor levantou e falou, por que não marca olho? Não, mas por que olho? O Sr. Hermann Wegg pergunta, né? Por que olho? Aí ele desenha num guardanapo a marca olho e fala que porque um bom olho vê um bom produto. Então essa é uma das vertentes que nos contam do porquê marca olho. Tem uma outra vertente que nos falam de que o Sr. Hermann Wegg era maçom e que ele usa a marca olho por estar ligado com a maçonaria. Tem elementos, né? Tem, ele é um símbolo, sim, né? Tem elementos, né? Mas, e aí o pessoal pergunta, Luiz, e o que você acha? Eu falei, olha, Pode ser. Eu acho que as duas estão corretas, né? Porque Pode ter sido. eu não posso interferir nas histórias que me contam. Eu faço questão de contar da forma como ela porque eu estou conduzindo a marca. Mas não fui eu que criei ela. Claro. Né? Então, eu não posso omitir nenhuma das vertentes que me contaram, porque eu preciso contar a verdade. Então, aí nasce a marca olho. É mais ou menos essa história. Ela é um pouco extensa, né, Gustavo? Mas é uma história encantadora, de fato. Muito, muito bonita, verdadeira, né? Porque a gente tem os registros, nós temos o rótulo da linguiça Blumenau, que o Wegg usava antigamente. Temos formulações de produtos que o Wegg produzia, né? Então essa história aí, eles tinham laticínios, tinham queijo, tinham uma imensidão de coisas aí que é por isso que eu falo, eu tenho muito a entregar ainda para a marca se comparar com quem a trouxe, né? Sim. Então essa é a história da marca olho. Olha. E a história do fundador, Fascinante, né? Fascinante a história. E olha como se confunde com o próprio município, né? Que antes era Blumenau, mas ele levou a primeira hidrelétrica, o primeiro, né? Ele faz toda a parte do precursor, exatamente. Ele ajudou o desenvolvimento da da própria cidade, né? Praticamente fez uma fundação da cidade ali, né? Verônica, e aí o que as pessoas também em Pomerode contam, né? É de que tinham duas empresas na época que as pessoas que moravam no então distrito de Blumenau trabalhavam na Porcelana Schmidt ou no Wegg. Então eram essas duas empresas, né? E a gente ouve muitas histórias. Eu trabalhei na Perdigão por 7 anos em Videira, né? E a história da Perdigão, ela também é interessante porque a cidade, ela se cria ao redor da Perdigão, né? É como Pomerode. Pomerode se criou ao redor do Wegg e da Porcelana Schmidt. Então essas histórias de fato são encantadoras. E hoje, quais são os produtos que a Olho oferece ao mercado? Gustavo, nós temos uma série de produtos, né? Nós temos desde uma carne temperada até o nosso carro-chefe, que é a linguiça Blumenau. Então, 75% da nossa produção, do nosso faturamento é a linguiça Blumenau. Nós temos as salsichas, a vermelha e a branca, que são dos pratos típicos. Nós temos bacon, nós temos linguicinhas, mas o nosso carro-chefe é a linguiça Blumenau. Ela que coordena. Sim. Inclusive a gente vai falar sobre isso depois, né? Sim. Mas até aproveitando, né? Todos esses produtos que você mencionou, a maioria deles, eles são feitos de uma forma, querendo ou não, artesanal, né? Então, como é que assim para uma empresa do tamanho da Olho, olha, hoje, ainda fazer a comercialização desses produtos de uma forma tão artesanal, né? Será que é isso que impõe a qualidade do que é os produtos da Olho hoje? Gustavo, há uns 2 anos atrás, nós terminamos uma planta nova, né? Em 2013, nós conseguimos o selo CISB, que é um selo que permite a venda para outros estados. Então, o registro da empresa é no Serviço de Inspeção Estadual. Em 2010, mais ou menos, 2009, não vou lembrar exatamente o ano, mas o governo do estado assina um convênio com o Ministério da Agricultura, que foi logo que surgiu essa possibilidade de você ter um selo CISB. Como eu estava falando, então,
serviço de inspeção municipal, estadual e federal. Municipal você vende no município, estadual dentro do estado, e o federal você vende em todo o Brasil com possibilidade de exportação. E aí surgiu essa possibilidade do CISB, que é um selo que permite você vender, tendo o teu registro tanto no serviço de inspeção municipal ou no serviço de inspeção estadual. Se você tiver o CISB, permite que você venda para todo o país. Então, em 2010, mais ou menos, quando o Estado assinou esse convênio, o gerente de inspeção na época nos provocou. Né? Ele falou, olha, eu preciso de uma empresa de cada segmento. E nós aceitamos o desafio. E fomos a primeira empresa do Estado a conseguir o CISB no nosso segmento de embutidos. Fomos a primeira, isso em 2003. Porém, quando nós conseguimos o selo, uma das prerrogativas era que nós tivéssemos uma indústria nova, né? Porque é o que nós tínhamos antes, tínhamos uma deficiência no fluxo de produção, né? E isso era reconhecido pela gente. Sim. Mas o selo CISB, ele exigia que nós entregássemos qualidade e entregássemos rastreabilidade para o órgão fiscalizador. E aí, quando nós decidimos fazer a planta nova, eu comentava com o Rolf, porque nós somos em 2 sócios, né? É o Rolf Conel Júnior, que é um sócio que a gente tem uma relação muito boa. Eu acho que se nós fôssemos irmãos, talvez nós não teríamos tanta ligação e tanta afinidade como sócios. E aí nós sentamos com o Rolf e falamos, olha, nós assumimos o compromisso, a gente precisa entregar essa planta nova, mas nós não podemos perder a essência da qualidade e daquilo que o seu Hermann Wegg trouxe, né? Porque para nós, tanto para mim, Luiz, quanto para o Rolf Conel, é algo que nós temos muito forte, o respeito por quem trouxe esses produtos da Alemanha para cá, e por muito tempo primou pela qualidade. Então, olha, a gente vai entregar sim uma planta nova, mas a gente vai respeitar a qualidade. E aí, para respeitar a qualidade, para respeitar a tradição, para respeitar o artesanal, a gente procurou seguir aquilo que a gente recebeu do seu Hermann Wegg, né, que são as formulações, que é o formato de defumar, e trouxe novas tecnologias. Então, manter a tradição e manter a qualidade, na minha avaliação, passa muito, muito por respeitar aquilo que os colonizadores trouxeram. Sem inventar muito. Respeita. Faça o simples, mas faça bem feito. E principalmente respeito aquilo que eles trouxeram. Então eu acho que é isso que faz com que a gente mantenha, sabe, a qualidade, porque somos muito fiéis ao que ele nos passou. Muito fiéis. Né? E aí eu posso usar um exemplo na linguiça Blumenau. Se você pegar o nosso rótulo, está escrito lá paleta, pernil, suíno. Se nós formos para a empresa agora, você vai ver lá dentro isso, né? São cortes mais selecionados, são cortes com um custo mais alto, né? Que você encontra cortes mais baratos, né, Gustavo? Eu costumo usar um exemplo, Verônica, de que a linguiça, ela é uma carne moída. Isso é uma verdade, né? A carne moída que a gente compra no mercado para fazer um macarrão e tal, mas... Então, ou você é muito especialista para saber dizer qual é a carne moída que está ali, né? Senão você pode colocar qualquer coisa dentro de uma linguiça. Na verdade, eu vou comprar um recorte, um retalho, alguma coisa assim. E joga ali dentro. Mas espera aí, eu não estou sendo fiel àquilo que eu estou vendendo para o nosso consumidor. E eu não estou sendo fiel àquilo que o seu Hermann Wegg trouxe. Então, a gente procura respeitar muito isso, sabe? Mesmo trazendo uma planta nova, que a gente buscou trazer tecnologia, mas sempre com o intuito de melhorar a qualidade, mas nunca esquecendo de onde a gente veio. Sim. Respeitando fielmente ao que nos foi passado. Então, até vamos aproveitar e vamos perguntar justamente sobre ela, né? Linguiça Blumenau. A linguiça que vocês fabricam hoje, ela ganhou, né, um certificado, né, que você pode até explicar melhor para quem está nos ouvindo, que é a Indicação Geográfica, IG, né? Em que ela fica, vamos falar assim, nomeada, que a linguiça Blumenau é essa produzida aqui em Pomerode, é isso? Pela Olho? Então, na verdade, Gustavo, assim, ó,
A linguiça Blumenau, quando nós assumimos a empresa em 2006, aí o Rolf, né? Uhum. E aí a gente já tinha a gente levou para a linguiça Blumenau, nós levamos para a linguiça o nome linguiça Blumenau, né? Porque eu venho de Videira, venho para trabalhar para o seu Nelson Zilsdorf para fazer os queijinhos em bisnaga. E aí o seu Nelson compra uma pequena fábrica no Ribeirão Areia, de um casal que trabalhava lá, e ainda não usava marca-olho nem no queijo, e ele falou, olha, vamos usar nos embutidos. Quando nós assumimos a parte de embutidos, a gente colocou o nome linguiça Blumenau, porque daí a gente traz a marca-olho e traz todas as formulações do seu Hermann Weck para os embutidos. Mas aí tivemos alguns percalços no caminho, tá? Que eu sempre digo assim, que nada é por acaso, né? O homem lá de cima, ele desenha para chegar onde a gente precisa chegar. Gustavo, e como vocês são advogados, vocês vão entender o que eu falo. Quando a gente faz o registro de um produto, nós temos que seguir a regulamentação técnica de identidade e qualidade. Né? Então vamos lá. E na época, a linguiça Blumenau tinha como nome oficial linguiça de carne suína defumada. Porque nós tínhamos que, para me registrar esse produto, eu preciso seguir essas regras aqui, e essas regras se encaixavam nesse produto. Com o passar do tempo, a vigilância sanitária pegava o produto no ponto de venda, fazia análise e dava fora dos padrões. Porque lá nessa regulamentação dizia que ela poderia ter X% de umidade, X% de proteína, X% de gordura. Mas imagina, vamos pensar que a linguiça Blumenau, eu costumo dizer que é quase que um ser vivo, né? Você tirou ela do defumador, 3, 4 dias depois ela tem uma outra característica se comparada com o dia que ela saiu do defumador. Então ela vai ter ali menos umidade. E aí, tendo menos umidade, ela vai se sobrepor à gordura, vai se sobrepor à proteína. Então, e aí todo mundo que olhar, se você pegar todos os produtos alimentícios, ele tem a tabela nutricional. E aí nós fazíamos a tabela nutricional baseada quando o produto saía do defumador. Perdão. E aí a vigilância sanitária pegou o produto, mandou analisar, tá fora do padrão. Não tá, não condiz. Nós chegamos a não sei se chama responder, mas enfim, fomos intimados para chamar na delegacia, inquérito policial. Abriram um inquérito, né? Porque quando a vigilância sanitária pega, manda analisar, deu fora do padrão, é crime, né? Você está enganando o consumidor. E aí, nesse meio tempo, chegamos aí para o Ministério Público, explicamos para o Ministério Público que existia uma variação que não era só da olho, e de fato não é, né? A gente, antevendo que poderia termos problema, a gente pegou de outras marcas, também fizemos análises para levar para a justiça. Olha, gente, existe uma variação em todas as marcas, e é um produto regional que tem que seguir uma legislação federal. Em 2016, nós protocolamos um ofício solicitando a regulamentação da linguiça Blumenau. Para nossa felicidade, naquele ano também, um pouquinho antes, 2013, 2014, não lembro exatamente, 2015, o Estado começou, pelo número de produtos regionais, o Estado estava criando a NIR, que é a Norma Interna Regulamentadora. E aí, depois de um estudo, depois de juntar outras empresas que também produziam a linguiça Blumenau, o Estado regulamentou a linguiça Blumenau, dizendo que, olha, para produzir a linguiça e se chamar linguiça Blumenau, ela tem que ter essas características e seguir esse processo. E aí a gente venceu essa etapa. E aí o nome oficial, então, hoje é linguiça Blumenau. Tem uma lei estadual que regulamenta o processo de produção de linguiça Blumenau. E só vocês têm a linguiça Blumenau hoje? Não, Verônica. São 16 municípios que podem produzir e chamar linguiça Blumenau, desde que respeite as especificações dessa norma interna regulamentadora. E aí, se me permitir, eu quero abrir um parênteses aqui do porquê linguiça Blumenau. A pessoa questionou isso, mas produzido em Pomerode, a linguiça Blumenau, eu falei, bom, primeiro que na época era Blumenau, né? Segundo que a história conta, é que existiam 4 produtores de linguiça aqui na região. A Weg, Companhia Jensen e as outras 2 que eu não me recordo agora. Mas que as pessoas vinham para Blumenau ou que iam para outra região e falavam, Gustavo, tu vai a Blumenau? Traz uma linguiça de Blumenau para mim.
Verônica, sim. traz uma linguiça de Blumenau. Da região, então. Ficou conhecida Isso. pela região. Pela região. E isso ficou tão forte a nível nacional que se nós pegarmos a regulamentação da linguiça de carne suína defumada lá, que é uma lei federal, tem lá em algum momento que eles falando da linguiça Blumenau. Então, o tamanho da proporção que isso tomou. Virou um gênero, né? Virou É um gênero da linguiça. Isso. E aí, Gustavo, então, em virtude de toda a história da linguiça Blumenau, em 2024, foi em 2000, antes foi acho que foi levaram 2 anos ou 3 anos, eu não lembro exatamente. Nós reunimos as empresas que já produziam na época e montamos uma associação e solicitamos ao INPI o reconhecimento da linguiça Blumenau como um patrimônio histórico, né? Porque não deixa de ser a identificação geográfica, né? Sim. E isso é bastante interessante porque o INPI, diante de inúmeros questionamentos, diante de inúmeras documentações que foram levadas ao INPI, foram enviadas ao INPI, no final de tudo eles falaram, bom, legal, bacana, a história ela existe, está comprovado. Nós tínhamos o rótulo na época, o primeiro festival gastronômico de Pomerode foi feito, o tema era linguiça Blumenau. Que ano que foi isso? Uma pergunta, Verônica, eu não vou saber te responder exatamente quando que foi, qual que é o... Eu sei que a Ostra é a 18ª, não vou lembrar o festival gastronômico. Mas tem bastante tempo, tem muito tempo. Mas aí, depois de tudo isso, depois de enviar as documentações para o INPI, depois de tudo isso, o INPI falou, olha, legal, só que agora vocês vão ter que comprovar de que tudo que vocês falaram é uma verdade, baseado em notícias, revistas, jornais não pagos. Então, e aí nós tínhamos festival gastronômico, tinha uma série de outras coisas que tinham relatos falando da linguiça Blumenau, e foi aí que o INPI reconheceu foi fevereiro de 2024, o INPI reconhece a linguiça Blumenau como um produto de origem, né? E aí então esse produto de origem abrange, são 16 municípios ao redor, entre Blumenau, Pomerode, Indaial, são 16 municípios que as empresas que estiverem dentro desses 16 municípios e seguirem a regulamentação podem produzir e chamar linguiça Blumenau. Então aí é por isso dessa identificação geográfica. Sim. Mas nós tivemos até um reconhecimento do Estado como um patrimônio imaterial, que foi um projeto de lei do deputado Napoleão, né, como reconhecimento da linguiça Blumenau. Então, de fato, é um ícone, né? É por isso que ela representa pra gente aí 70-75% do nosso faturamento, é ela. E que história, né? Só pra falar desse produto. É que eu acho que eu falo demais, né? Imagina! Não, mas é porque Tudo é uma importante, história rica, né? Uma história rica, cheia de detalhes, muito interessante. E principalmente pra gente aqui em Blumenau, né? Todo lugar que a gente vai, restaurante, sempre tem algum sabor que é linguiça Blumenau. Que é de linguiça um risoto de linguiça Blumenau, uma batata recheada de linguiça Blumenau. E até um parênteses, eu vi que foi feito um evento em Curitiba que a sobremesa era de linguiça Blumenau esse final de semana, né? Sim, nós estivemos lá na quarta-feira. Eu fiquei abismada de imaginar uma sobremesa com sabor de linguiça Blumenau, mas é doce, né? É doce. Só que ela deve dar aquela picância, né? Sabe, Verônica, que quando nós entramos no mercado, quando eu e o Rolf assumimos e fomos para o mercado, né? Tem algumas histórias que ela é bastante interessante. Nós fomos para o PDV, e aí o nosso produto ele custava aí, e essa história eu não vou esquecer, ele custava em torno de R$2 a R$3 mais caro por quilo do que o concorrente. E aí nós nos perguntamos, o que a gente vai fazer para que a pessoa leve o nosso e não leve aquele que ela está habituada a levar, porque nós estamos retornando com o produto ao mercado. Então imagina, né, trazer para o dia a dia da gente. Estou no mercado, tenho o hábito de comer linguiça, estou lá, estão todas elas ali penduradinhas. Eu tenho o hábito de comer a marca A e aparece uma outra marca que eu não conheço. Sendo mais cara ainda, né? Então o que a gente fez? Isso o Rolf fez muito bem, muito mérito dele. O Rolf ele foi nas pizzarias, foi nos restaurantes e começou a incentivar as pessoas a fazer pratos com linguiça Blumenau. Então começou a surgir aí as pizzas, risoto, porque nós tínhamos a convicção de que se as pessoas provassem o nosso produto, porque nós, de novo, né, a gente estava respeitando a tradição, respeitando o que o Sr. Hermann Wegg nos trouxe, nós tínhamos a certeza que as pessoas
iriam para o mercado procurar. E foi que aconteceu. E aí, uma série de... Nós chegamos a fazer a linguiça do amor, né? Quando tava aquela trade do morango do amor. Verônica, a gente... E foi muito interessante, porque eu... conhecendo uma pessoa lá em Pomerode que é doceira, né? Lançamos o desafio, ela topou fazer. Eu falei, cara, como é que vai ficar o sabor desse negócio? E é interessante como ficou diferente e é saborosa. Saborosa. Parece que não, mas contando isso, Verônica, porque a mistura do doce com o salgado, Pomerode tem uma sorveteria que ela tem o sorvete de linguiça Blumenau. Nossa, e dá para sentir o sabor. Não sabia. E é gostoso. Então a linguiça Blumenau, de fato, ela combina com uma série de coisas, né? Combina. Sim. E é maravilhosa. Aqui na região também a cuca de linguiça Blumenau. Eu já comi. Cuca. Que é muito tradicional aqui, né? Tradicional, E é bom que tu falasse desse ponto, Luiz, porque a gente vai falar agora de Oktoberfest, que é uma festa tipicamente alemã aqui em Blumenau. E a gente teve a pipoca de linguiça, que também essa é outra iguaria. Foi um grande sucesso, né? Foi um sucesso. Eu só via pessoas comendo pipoca de linguiça. Saiu na mídia, todo mundo queria entender queria ir lá experimentar. Onde é que surgiu essa ideia de fazer pipoca de linguiça? Foi genial. Gustavo, essa ideia surge numa mesa de reunião com o pessoal de marketing, que eles têm esses devaneios, né? E aí lançam os desafios para a indústria. Então, quando surgiu a possibilidade de ter a Casa da Linguiça Blumenau dentro da Oktober, conversando com o Rolf, falei, a gente precisa estar lá, né? E a gente conseguimos, né? Era por meio de licitação, a gente conseguiu, e aí em parceria com o pessoal do Beer Villa, com o Richard, né? Porque falamos, olha, a gente não sabe tocar a operação, a gente precisa trazer um parceiro que toque a operação pra gente. E aí, pela relação de amizade que a gente tem, nos unimos, conseguimos o ponto. E aí agora precisamos levar alguma novidade, né? E tudo surge, Gustavo e Verônica, porque nós pensamos, olha, porque a Oktober, ela tem as suas regras para você poder divulgar lá dentro, né? E aí a gente pensou, bom, vamos pensar em alguma coisa que as pessoas caminhem com a embalagem, porque aí na embalagem você pode colocar a tua marca. Sim. E aí numa conversa a gente... E por que não uma pipoca da linguiça Blumenau? Aí o Richard estava junto, e aí conversa, é possível? Não, é possível, tu consegue? Eu consigo. E aí fomos atrás de um outro parceiro para fazer o formato da pipoca, e surgiu aí a pipoca da linguiça Blumenau, que de fato, se a gente classificar ela como um único produto, né? Porque se a gente pegar a batata recheada, tem inúmeros sabores, e tem mais de um ponto vendendo a batata recheada. A pipoca do linguiça Blumenau só tinha na nossa casinha lá, e vendeu muito. Foram 600 mil unidades. É genial, porque na Oktober ninguém quer ficar parado. E pedir uma batata demanda você sentar e comer. Agora, um aperitivo como esse, saboroso, que combina muito com a cerveja, passear pela Oktober é um prazer. Então você sempre vai estar tendo pessoas interessadas, porque os jovens que vão na Oktober não querem ficar parados. Sim. Então verdade. Comer em pé e dançando foi genial essa ideia. E aí foi aí que surgiu a pipoca de linguiça Blumenau. E aí temos agora, né, para 2026, a gente precisa trazer mais alguma novidade que já tá no forno aí. A gente já vem trazer. Outra desse tipo? Vamos trazer. Ah, que legal. Bacana. Esperamos. E falando também, Luiz, da estrutura, né, que a Olho tem hoje. Além de ter a fábrica, a loja de fábrica, também tem um food truck, né? E também tem uma loja, se não me engano, que fica dentro do Allianz Parque, certo? Do Allianz Parque, a gente, inclusive, até uma outra curiosidade, a gente também entrevistou recentemente a Cristiane Birger, que eles fazem a refrigeração da Parque que Neva do Allianz Parque. Então tudo vai se interligando, se encaixa ali em Pomerode, né? Gustavo, eu costumo dizer que a gente precisa devolver para o município aquilo que ele nos proporciona, né? E aí a gente tem, então, nós temos um truck. No Allianz Parque nós temos também um espaço que a gente chama Templo Olho, que é uma hamburgueria. E nós temos uma loja que fica em frente à rodoviária. É um showroom, né? É uma loja nossa. E aí, quando a gente fez essa loja, inclusive, é bem interessante visitá-la, porque nós pensamos assim que
nós não queríamos fazer uma loja por fazer uma loja. A gente falou, olha, a gente precisa fazer uma loja para que as pessoas vão até lá, conheçam a nossa história, que seja uma loja interativa. Então lá nós temos praticamente a metade da loja uma loja que vende os produtos, né? E a outra metade da loja conta a história da Olho e ela é interativa. Se tu for com o teu filho, então vai lá, vai ter um joguinho para ele ficar jogando, que vai ter uma maquininha para pegar o nosso mascote. Então foi aí que a gente pensou numa loja um pouco diferente, sabe? E o Truck e o Templo Olho, a ideia quando a gente levou eles, né, para Pomerode, quando a gente criou eles, era para aproximar a marca do consumidor final, de alguma forma, sabe? Levando um hambúrguer, levando um cachorro quente feito com uma salsicha diferente. Então essa foi a ideia quando a gente fez esses outros pontos, que seria assim, muito mais um ponto de aproximação com o consumidor final. Sim. Porque quando você fala em indústria, né, a indústria acaba não tendo tanto contato com o consumidor final, porque a gente leva os nossos produtos para os mercados, né, e aí na verdade o contato é muito mais o mercado com o consumidor do que nós mesmo, indústria, né? Então foi por isso que a gente pensou fazer esse formato. E vocês não têm algum setor da indústria que seja aberto para visitação, alguma área assim de visita mesmo pública para ver como é a produção da linguiça, ou isso não existe, ou um dia talvez acontecerá? Que algumas pessoas que a gente tem entrevistado aqui já têm essa experiência do cliente dentro da indústria, né? Está virando assim meio que uma, não é moda, mas algo que aproxima o cliente, né? Sim. Da indústria. Quando nós fizemos a planta, Verônica, quando a gente fez a planta nova a nova unidade, né? Fizemos a planta, a ideia era né, ter espaço para visitação. Mas aí primeiro que como a gente trabalha com alimentos, né? Existe uma restrição maior. Nós até chegamos a tentar imaginar os corredores no meio do processo de produção, o que inviabilizou. E aí só tinha uma forma de fazer, que era fazer um mezanino em cima da indústria. Mas aí, economicamente falando, era inviável, porque aí a parte do teto, né, do forro ali teria que ser de vidro, porque o processo de produção, o nosso processo, ou qualquer processo de produção que respeita a legislação, existe uma sala para cada processo. Então nós temos lá a recepção de matéria-prima, que é meio que um setor isolado. Aí só tem uma porta que vai para o outro setor, que é a produção da massa. Então é tudo muito restrito, sabe, Verônica? Então isso acabou inviabilizando. Mas e fica o convite. É óbvio que a gente consegue receber as pessoas, precisa se paramentar para entrar, né? Claro. Tem que tirar anel, aliança, qualquer adorno, não pode entrar. E é um processo que vale muito a pena conhecer, sabe, Verônica? O processo de produção de embutidos, e eu falo por nós, inclusive quando eu converso com as meninas do marketing, eu falo para elas assim, vocês precisam divulgar o nosso processo de produção, porque nós temos muito cuidado, a higiene lá dentro é extremamente rigorosa, e aí eu falo que vale a pena conhecer, porque você desmistifica muita coisa. Eu falo isso porque teve uma vez que a gente recebeu alguns convidados, jornalistas, e uma das meninas que entrou, quando ela saiu, ela falou: Luiz, eu tava morrendo de medo de entrar. Porque eu achei que eu ia entrar lá, eu ia ver sangue rodando, ia ver. E ela falou: é muito limpo. E eu falei: mas tem que ser. Claro. É alimento, nós levamos para a mesa do consumidor alimento, não pode ser. É o mínimo, é o básico, sabe? Sim. Então fica o convite, porque vale a pena o processo de produção. A gente tá isso é muito legal, né? Porque a gente também tá com um novo quadro no podcast, que é justamente para aqui a gente conversa, mas a gente vai até a empresa para mostrar como é que é lá dentro, né? Mostrar exatamente pro pessoal assim que eles nos ouvem, né, contando a história, imaginam, mas não sabem como é que de fato funciona, igual você mencionou. Então acho que a gente até pode futuramente ali mostrar como é que é dentro da Olho para o pessoal entender bem essa logística. Vamos marcar uma visita em breve, não futuramente, em breve, para a gente conhecer. A gente gosta de fazer os bastidores também, então vamos fazer os bastidores. Serão muito bem-vindos. Obrigada. E Verônica, e vale a pena, de verdade. Para desmistificar, para conhecer o processo, para ver de onde de fato sai, o que eu estou comendo. E eu
eu costumo contar assim de que para mim o meu melhor laboratório, eu tenho um filho que completou 8 anos ontem, né? Uhum. Mas ele vai comigo na empresa porque quando você faz os defumados, principalmente ali em Blumenau, são 24 horas, né? O produto tá ali, você está defumando. E aí nos domingos quando eu vou para a empresa, e isso quando meu filho tinha ali 2, 3 anos, ele ia junto comigo, nós entrávamos para ver os defumadores, olhar se as câmaras frias estão funcionando. Ele passava no lugar onde a gente defuma a húngara é aquela apimentadinha fininha, Uhum. e ele, papai, posso comer? Aí eu pegava, ia lá, quebrava um pedacinho e dava para ele comer. Então, para mim é isso, no final, sabe? A qualidade Você poder dar para o seu filho Exato. na Sim. linha de produção. Exato. Ter a confiança de que aquele produto é 100% saudável. Isso. E aí, e é por isso que eu digo que vale a pena conhecer o processo. Uhum. Para saber, olha, eu como, mas da onde vem? Eu gosto de provocar as pessoas para que procurem ver a origem daquilo que estão comendo, Sim. né? Porque às vezes a gente se preocupa com tantas outras coisas. Vou comprar uma roupa, quero saber onde é produzida, se o tecido é bom, Uhum. se não encolhe, né? Não tem isso. Sim, claro. Mas às vezes a gente está comendo e não se preocupa com esses detalhes. Uhum. Como é que será que é lá dentro da empresa que produz esse produto que eu gosto tanto? Então, né, fica o convite para que vocês possam ir lá. Vamos, Com né? certeza. E Luiz, onde é que tu vê a Olho daqui a 5, 10 anos? Quais são os planos da Olho assim que você pode nos adiantar por aqui? Gustavo, nós temos uma visão da Olho, né? Ser reconhecida a nível nacional como a produtora de um dos melhores embutidos do Brasil. Uhum. Então isso, nós temos um conselho consultivo, e a gente construiu isso junto. Então existe um desafio bastante grande, né? Eu acho que existe um mercado enorme de embutidos, ou quando a gente fala de derivados de carne suína, de suíno, nós falamos em mercado de bilhões, né? E eu vejo a Olho posicionada para atender um público, e aqui a gente não classifica como classe A, B ou C, mas eu posso classificar num público que gosta de comer produtos de qualidade, Uhum. de origem e de tradição. Então, o nosso maior objetivo, de fato, sabe, é levar a nível nacional para as pessoas que têm esse paladar de produto diferente, que tenham storytelling, sabe, que conheçam a história. Então, é para isso que a gente tá trabalhando. Uhum. Na minha opinião, já é a melhor produtora dos produtos embutidos, né? Com certeza. Com todas Obrigado. essas... Eu só Obrigado, compro Gustavo. a marca de vocês, porque Obrigado, eu sei obrigado. da questão da qualidade mesmo, né? Da exigência da qualidade. Isso, antes da gente chamar você, a gente já é consumidor, né, fiel, assim, desse produto, porque, não desmerecendo os outros, mas quando a exigência é tão alta, esse crivo esse standard de qualidade é tão alto, a gente tem que... quando gosta do produto tem que ser fiel a isso, né? Eu acho que mudou muito o perfil do consumidor ao longo dos anos e hoje não se olha mais tanto a questão só financeira, mas se olha também o benefício que o produto vai trazer ou os malefícios que não vai trazer, né? Então isso realmente faz muita diferença na hora que o consumidor vai escolher. E a diferença também de preço entre uma linguiça Olho e as outras não é tão grande a ponto de se dizer assim, não, eu vou abrir mão dessa para comprar aquela porque eu vou economizar. Não, a gente está comprando algo que é acessível, está dentro daquela faixa de preço, mas tem uma qualidade diferenciada, isso é fato. Sabe, Verônica, que a gente se reúne com o nosso pessoal lá e eu conto essa história sempre para eles lá, eu sempre procuro relembrá-los, né? A gente vive numa região que o têxtil é bastante forte. Uhum. E aí eu costumo dizer para eles, olha, gente, a nossa responsabilidade é tão grande que a gente pode usar o seguinte exemplo. Se a Verônica tem na agenda ir num baile, num evento que você esperou por muito tempo, você foi na loja que você compra a roupa, você foi lá, comprou a tua roupa e de repente no dia do evento você foi vestir e de repente ela tava, sei lá, descosturou, aconteceu alguma coisa que você não pôde usar aquela roupa que você pensou que você queria tanto para aquele momento, para aquele evento. Você vai ficar muito chateado, muito, mas você vai até o teu guarda-roupa, vai pegar uma outra e vai igual pro evento, né? Então de repente lá o têxtil errou a costura, né? E a Verônica ficou muito chateada. No outro dia você vai na loja, vai ficar muito chateada.
Mas nós que produzimos alimentos, nós não podemos errar. Não tem margem de erro. Exato. Não tem margem de erro. Nós estamos falando em saúde pública. E é por isso da nossa preocupação e é por isso que a gente procura que isso faça parte da nossa cultura de empresa. E precisa fazer. Porque a nossa margem de erro é 0. Eu não posso errar. E a gente fala isso, sabe? A nossa reunião é com frequência. Falar, gente, olha só. A gente precisa. Isso tem que estar muito claro. Da importância. E algumas coisas muito simples. Do exemplo, se o colaborador for até o banheiro, que é natural de todos nós, voltar para dentro da indústria e não lavar as mãos. O risco de uma contaminação, sabe? Não, vamos fazer uma higienização dentro da indústria de qualquer forma. Vamos usar um produto qualquer produto de qualidade inferior para fazer a higienização. Nós não podemos fazer isso. Não. A nossa margem de erro não existe para isso, sabe? E eu acho que é isso. As pessoas precisam se perguntar. E aí, sabe, Verônica, tem algumas outras coisas que eu costumo falar também, né? As pessoas, tem alguns que acabam criticando os industrializados. Mas a indústria, a olho e as outras indústrias, nós somos obrigados a fazer análises mensais. Né? Então, a cada determinado tempo, nós vamos fazer análise lá que vai dizer quanto tem de nitrito, quanto tem de sódio. Então, isso é uma obrigatoriedade para com as empresas. E aí eu me questiono assim, ó. Se nós formos, Verônica, Gustavo, se vocês forem no mercado, comprarem uma maçã, aonde está escrito qual foi a última vez que foi passado veneno nela? Sabe? Sim. Então, e não é uma crítica à maçã de forma alguma, até porque eu compro. Claro. Não é isso. Mas para as pessoas que criticam tanto, né, ou melhor, que tem acabam criticando de fato os embutidos, porque faz mal, porque é cancerígeno. Mas, poxa, primeiro que não existe uma comprovação científica de fato que ele é. E segundo, que na minha percepção, tudo que for em excesso vai fazer mal. Né? Tanto para um lado quanto para o outro. Mas que existe uma regulamentação, que existe uma exigência para as indústrias produtoras de industrializados, existe. O que nós, indústrias e a Olho faz muito é respeitar essas exigências. Tanto que se você pegar os nossos rótulos, os nossos produtos, você vai ver que tem muito pouco, porque a legislação fala que você tem que colocar na composição do produto o que você adiciona no produto. Então o nosso tem muito poucos itens. Tem os básicos para manter o produto, que são necessários. Mas não usamos nada de substituto de carne, nós não usamos nada de conservantes, sabe? Não. Tem alguns produtos que você coloca, tem alguns que são bastante interessantes, né? Tem alguns produtos que você consegue colocar ele e adicionar um monte de água. Né? E nós não fazemos isso. Então acho que é muito você conhecer o produto e confiar, acreditar, né? Ir atrás de quem que eu estou comprando. Muito bom. Legal. Muito E bom. eu até ia aproveitar já para fazer a nossa pergunta de encerramento, mas até antes eu queria até aproveitar para comentar que, além de tudo, lógico, nós falamos hoje do risoto de linguiça blumenau, batata recheada de linguiça blumenau, mas falando da linguiça blumenau mesmo, até me remete também a um cunho familiar, porque, por exemplo, meu avô ia também na feira, comprava linguiça blumenau e trazia pra gente, então também crescemos com isso, principalmente aqui na nossa região, também com esse intuito familiar. Então, quando eu vejo isso, eu me lembro automaticamente do vô, da avó, né, de toda essa, quando a gente se reunia no final de semana para isso. Então, assim, é muito legal. Existe um afeto relacionado à própria linguiça blumenau, né? Sim. Isso é muito, muito bom. Traz uma identificação, né, com o produto. Sim. Mas, Luiz, pra gente não... Infelizmente, a gente poderia ficar aqui conversando, né? Principalmente quando o papo é bom. Mas a gente gostaria de finalizar com uma pergunta que a gente sempre faz no final, que é justamente para incentivar o empreendedorismo, incentivar aquela pessoa que quer começar agora. Então, aquela pessoa que quer empreender, que está com medo, né? Que quer realmente dar o pontapé inicial. Qual que é o conselho que tu tem para dar para essa pessoa? Acredite nos seus sonhos. Batalhe pelos seus sonhos. Gustavo, quando nós compramos a empresa do seu Nelson, né, eu e o Rolf, nós compramos, então nós não tínhamos recurso, né? E aí, o pai do Rolf acabou vendendo um apartamento em Balneário Camboriú, a minha mãe tinha um pedaço de terra que ela vendeu, que é a herança do pai dela, e ela vendeu, e tanto os pais do Rolf quanto os meus pais acreditaram em nós. E eu não vou esquecer nunca mais, nós assumimos 18 parcelas para pagar para o seu Nelson. Sem dinheiro.
Mas nós acreditávamos muito no que nós faríamos, no que nós fazíamos. Então eu vejo que é isso. É você sonhar, acreditar e correr atrás daquilo que de fato você quer. Eu acho que a gente vive alguns momentos, né, e talvez esse seja um dos momentos onde a gente não, pelo fato de estarmos muito conectados, nós esquecemos de sonhar. E lute pelos seus sonhos, batalhe pelos seus sonhos. Ele não é fácil. Ele não é fácil. Aquilo que eu contei no início, né, dos livros que eu li do Roberto Chiniachik, tem uma das passagens que ele fala: coma os morangos da vida. Porque quando você acredita, quando você sonha, você acredita nos teus sonhos e você vai em busca dele, vai ter os percalços, mas coma os morangos da vida. Procure as coisas boas, porque o universo se encarrega de trazer as coisas para você. Eu falo isso porque quando eu conheci o seu Nelson, né, eu fazia faculdade em Videira, e a matéria que eu estava cursando aquele semestre falava sobre queijo fundido, que era o que o seu Nelson precisava. E é uma matéria que me chamou a atenção, e quando eu conheci o seu Nelson, eu falei: olha, que interessante, né? Então as coisas começam, quando você tem o teu sonho, o universo se encarrega de conectar as coisas. Sim. Então, olha lá, né? Eu estava estudando sobre queijo fundido, conheci o seu Nelson, que me deu a grata satisfação de conduzir a marca Ouro. Então, eu acho que é isso, sabe? É não ser aventureiro. Prepare-se, né? Porque sempre tem muitos que falam mas você teve sorte. Mas não existe sorte. Existe você estar preparado para as oportunidades que a vida vai te mostrar. Ela vai te apresentar oportunidades. Agora esteja preparado. E eu acho que é isso, na minha percepção. Perfeito, que sirva de inspiração para todos que estão nos ouvindo. Fechamento impecável. Pessoal, quero agradecer a todos que nos ouviram. Depois vamos divulgar também o @ da Olho Alimentos nas redes sociais. Vão ser divulgados no Spotify, né, a versão áudio, no YouTube a versão na íntegra. Vamos colocar depois para que todo mundo conheça. Indicamos também para que vão lá conhecer, para que comprem no mercado essa marca que é excelente. Luiz, muito obrigado pela tua participação, por poder contar a história dessa empresa para todo mundo, né, que sirva de inspiração para todos. E Verônica, estaremos lá em breve. Vou aguardar vocês. Vamos lá fazer essa visita técnica, vamos levar o podcast lá, fazer também um bate-papo rapidinho ali, né, antes de entrar na área de produção. Vai ser um dia fascinante, mas muito obrigada pelas lições que a gente aprendeu aqui hoje e que você contribuiu com o nosso podcast. Foi um prazer ter você aqui. Verônica, Gustavo, muito obrigado. E muito obrigado, principalmente por me deixarem muito à vontade para falar, sabe? Claro. Eu sou muito de indústria, né? Não sou do comercial, eu sempre falo isso pro Rolf. Mas aí quando você vem num ambiente desse, onde a energia é boa e as pessoas te permitem, sabe? As coisas fluem. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Fica de fato o convite. Eu vou esperar vocês. Tá Faço bom, questão. a gente vai. Vale a pena. Vamos sair daqui já com uma data, né? Com certeza. Tá bom? Obrigada. Gente. Obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais, conforme eu mencionei antes. E até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau.